Hoje a gente vai mergulhar numa ideia espiritual bem profunda, o poder que se esconde nas nossas intenções. O que será que acontece quando a gente age sem sentir de verdade? Um simples pensamento pode mesmo transformar o valor de uma ação? Vamos desvendar esse mistério juntos. Sabe aquela sensação de fazer uma boa ação, de cumprir uma rotina, mas sentir que o coração não está ali, não está participando? É como se o corpo da gente estivesse no piloto automático. Essa desconexão faz a gente parar para pensar. O que dá valor de verdade para o que a gente faz? Então, exatamente esse é o nosso ponto de partida, essa ação sem sentimento. A gente vai investigar por que isso acontece e, o mais importante, será que essas ações ainda valem alguma coisa, espiritualmente falando, quando a emoção simplesmente não aparece? E para começar a entender isso, olha só que interessante. Tem um antigo ditado rabínico que diz exatamente isso. Parece simples, né? Mas essa frase aqui guarda a chave para um conceito muito poderoso sobre como a nossa intenção e a nossa ação se conectam. E é aqui que a coisa fica boa, porque a chave é perceber que isso não é só uma afirmação, é um verdadeiro enigma. O texto está, na verdade, desafiando a gente a olhar além do que parece óbvio, sabe? Para descobrir uma verdade bem mais profunda sobre como a espiritualidade funciona. Ok, vamos lá. À primeira vista, a gente pensa, beleza, boas intenções são recompensadas. Simples. Mas o ditado esconde uma pergunta bem mais cabeluda. Por que raios Deus precisaria unir o pensamento à ação? Ué, eles já não deveriam estar juntos, naturalmente? Essa aparente separação, essa é a grande pista. E a resposta para esse enigma todo, ela vem de uma distinção que é, fundamental e que a gente encontra em textos místicos. A ideia é que existem basicamente dois tipos diferentes de motivação espiritual. Nem todo o amor ou temor a Deus funciona da mesma forma. Funciona assim. De um lado, a gente tem o que se chama de amor revelado. É aquela paixão que a gente sente aqui, no coração, sabe? Que dá um gás, que faz a gente agir. Mas do outro lado, existe uma coisa chamada amor tevoná. Esse já é diferente. É uma inspiração mais intelectual, fica na mente. E é tão abstrato, tão elevado, que sozinho ele não consegue, digamos, descer para o corpo para fazer a coisa acontecer. Então, para ficar bem claro, Tevuná é isso, é essa compreensão intelectual. E é por isso que o texto chama de bom pensamento, porque ela existe puramente na mente, não necessariamente como a emoção que a gente sente no corpo. É a intenção pura, a ideia, antes mesmo do sentimento aparecer. Ok, agora que a gente entendeu o que é Tevuná, a gente finalmente consegue resolver aquele enigma do começo. Vamos entender por que essa tal união divina é tão, mas tão essencial. Olha só como o processo funciona passo a passo. Primeiro, tem a intenção, o bom pensamento, a tevuná lá na mente. Depois, o corpo vai lá e faz a ação. Só que, como a intenção é muito abstrata, falta aquela paixão, falta o calor da emoção. E é aí que a mágica acontece. Ocorre uma união divina que funciona como uma ponte, conectando aquela intenção intelectual com o ato físico. E o resultado? É incrível. A ação é totalmente transformada. É como se ela ganhasse asas para voar para um lugar espiritual que sozinha ela jamais alcançaria. E essa é a grande sacada, é o coração da ideia. Pensa assim, sem essa ponte divina, a ação que nasce só do intelecto ficaria meio que presa no chão, espiritualmente falando. É essa união que dá ao ato um poder que transcende, que valida a profundidade da intenção, mesmo quando a gente não está sentindo aquela emoção toda. Mas calma que não para por aí. Essa união tem uma consequência final, e é gigantesca. Para onde será que vai essa ação, agora que ela foi elevada? A resposta? Nossa! Ela expande a nossa compreensão para uma escala cósmica mesmo. E o resultado é simplesmente impressionante. Olha isso. Uma ação que vem daquele nosso amor mais natural, mais instintivo, ela sobe para um lugar chamado mundo de Yetzirah, que é o plano espiritual do sentimento. Legal, né? Mas a ação que nasce da Tevuná, lembra? Da intenção intelectual, quando ela recebe aquela ajuda divina, ela sobe para um lugar muito mais alto. O mundo de Beriá, que é o plano do entendimento puro. O que isso quer dizer? Que a intenção intelectual, quando conectada à ação, tem um poder de elevação ainda maior que a própria emoção. É de explodir a cabeça. Tá, então vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de tudo isso?
Primeiro, mesmo uma ação feita meio no automático, sem aquela emoção toda, pode ter um poder gigantesco, se a intenção por trás for profunda. Segundo ponto, essa intenção intelectual pode levar o ato para um lugar espiritual até mais alto do que a paixão no momento levaria. E por último, que essa conexão entre o que a gente pensa e o que a gente faz, às vezes ela precisa de uma forcinha que vem de fora, que vai além da nossa própria capacidade. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Talvez aquela busca sem fim por sentir emoções fortes em tudo que a gente faz, talvez não seja o mais importante. E se a verdadeira medida da nossa vida espiritual não estiver no que a gente sente, mas sim na clareza e na profundidade da nossa intenção, mesmo naqueles momentos em que o coração parece estar mais quieto?